Esse é um projeto em São Paulo, é um hospital. Essa é a foto que sai na revista. Lindo! Uma cúpula de vidro, completamente transparente, o sonho de todo arquiteto. Esse é o projeto depois. O calor foi tão intenso e foi necessário colocar essa película que minimamente tenta diminuir a intensidade de radiação, mas ainda assim esse tipo de solução é muito ruim. Esse edifício em Londres, ele teve um problema muito sério alguns anos atrás, quando o sol começou a refletir numa dessas fachadas que era curva e começou a bater nos carros que estavam estacionados muito próximos e começou a derreter. Esse é um outro exemplo de projeto que deu errado, de um edifício também no Reino Unido, né? Ele teve problema com ventos e esse problema ocasionou a morte de uma pessoa. Esse edifício em Londres, ele teve um problema muito sério alguns anos atrás, quando o sol começou a refletir numa dessas fachadas que era curva e começou a bater nos carros que estavam estacionados muito próximos e começou a derreter. Foi um problema muito sério, a temperatura chegou a quase 70 graus, né? Começou a derreter e isso realmente estava cegando as pessoas, né? Logo na sequência, qual é a solução que se obteve para isso? Quer dizer, o projeto estava construído, o vidro estava instalado, muito dinheiro foi gasto nesse projeto e depois eles tiveram que descaracterizar esse projeto colocando aqui elementos sombreadores ou brises, né, para justamente evitar com que o sol chegasse no vidro dessa fachada e refletisse. Então olha como ficou depois esse prédio. Custou uma fortuna para remediar isso, né, e descaracterizou toda a arquitetura. Isso aconteceu também num prédio em Las Vegas, né? Eu já não sei qual que é a solução que eles adotaram para cá, mas também o problema foi muito semelhante, só que ele caiu justamente na piscina do hotel, né? E incomodou muitas pessoas ali. Então você tinha um grande clarão onde as pessoas simplesmente não podiam ficar, né? Esse é um outro exemplo de projeto que deu errado, de um edifício também no Reino Unido, né? Ele teve problema com ventos e esse problema ocasionou a morte de uma pessoa. Os ventos, quando atingem torres lisas, né? Principalmente torres envidraçadas altas como essa, ele tende a ganhar muita velocidade na sua descendente e ele causa um problema muito sério de ventos no térreo. Isso acontece muito em muitos prédios aqui de São Paulo, principalmente na Marginal. E ele derrubou um caminhão e matou uma pessoa. Quer dizer, olha só uma falta de cuidado, de percepção de condições climáticas causou a morte de uma pessoa. E não só isso, né, mas causou a necessidade de se criar uma série de elementos lá no térreo para quando esse vento descendente estivesse chegando nos pedestres, isso fosse quebrado, esse vento direto fosse bloqueado. Então, novamente, é uma situação aí onde você teve que remediar um projeto existente, né, e gastar mais dinheiro com ações que não estavam previstas antes, né. Esse é um projeto em São Paulo, é um hospital, ali próximo ao aeroporto. Essa é a foto que sai na revista. Lindo! Uma cúpula de vidro, completamente transparente, o sonho de todo arquiteto. Esse é o projeto depois. O calor foi tão intenso e o desconforto térmico foi tão intenso que foi necessário colocar essa película que minimamente tenta diminuir a intensidade de radiação, mas ainda assim esse tipo de solução é muito ruim, ele não resolve o problema de conforto, os vidros têm um limite para o que eles conseguem atingir e aí a gente vê novamente uma descaracterização da arquitetura e olha, você veja o antes e o depois do lado de dentro, como é desagradável você estar numa situação, parece que você está em Marte, né? Isso sem contar os inúmeros shopping centers com as enormes clarabóias de vidro nas praças de alimentação, onde ninguém consegue ficar durante a hora do almoço e você tem que remediar colocando guarda-sóis, ou uma situação como essa. Esse é um projeto que me chamaram para ver o que dava para fazer depois da instalação dessa clarabóia, em Goiânia, né? E não tinha muito o que fazer, porque a estrutura já estava pronta, não admitia mais cargas para colocar nenhum elemento opaco com isolante térmico ou elementos
com sombra, simplesmente não dava. Então teve que se colocar um tecido para minimamente tentar diminuir um pouquinho essa intensidade de calor que estava chegando na praça de alimentação. Quer dizer, mais um projeto que as questões de conforto ambiental e sustentabilidade não foram observadas. Isso acarreta descaracterização da arquitetura e um custo adicional depois da obra pronta, né? Isso é um exemplo também que fica aqui em São Paulo, no espaço Pro Magno de eventos, né? Aqui você sobe uma escada onde você tem os diversos níveis. Essa região aqui é extremamente desagradável, mesmo num dia onde não é tão calor, porque você tem uma cobertura de vidro, eles tiveram que depois instalar tecidos, né? Você tem uma cobertura de vidro que traz muita radiação e causa um desconforto térmico enorme, né? Então, uma das coisas que o meu trabalho busca solucionar é o conforto ambiental com base em evidências. Como é que a gente consegue, através da coleta de evidências, entender quais são as melhores soluções para o projeto em termos de conforto térmico, luz natural, ventilação natural e acústica? Como é que a gente consegue prever o que vai acontecer antes de construir, né? Como é que a gente pode prever esses problemas antes de construir? Não é porque determinada solução deu certo em um projeto que ela vai dar certo em outro, porque as condições são diferentes, o entorno é diferente, o uso pode ser diferente e assim por diante. Então cada caso tem que ser analisado individualmente e nenhuma conclusão pode ser tomada precipitadamente achando que porque deu certo a solução em um projeto vai dar certo em outro, né? Então o meu papel é procurar prever através de cálculos em computador qual vai ser o desempenho térmico, lumínico, de ventilação, de ruído dentro desses espaços, podendo informar quais são as melhores estratégias de projeto antes do incorporador ou antes da construtora avançar com uma obra que tá destinada a dar errado. Então, boa parte do trabalho que eu faço está relacionado a esse tipo de auxílio na concepção de projeto e na especificação dos materiais, tá? Quais são, aí para conhecimento de vocês, quais são as principais ferramentas computacionais que podem ser utilizadas e que a gente utiliza para prever esse desempenho e poder informar o design antes da construção? Uma delas é de ventilação natural, a gente consegue verificar o fluxo de ar dentro dos espaços, assim como as temperaturas do ar. A gente consegue medir luz natural, a gente consegue entender o ofuscamento por luz direta, a gente consegue prever conforto térmico. O conforto térmico não é só, como a gente estava falando, está 22 graus, o conforto térmico ele engloba uma combinação entre temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade do ar, temperatura radiante, que é aquela que vem direto pela fachada, o nível de investimento que a gente está usando, o nível de taxa metabólica que a gente tem para determinada atividade. Então, é uma combinação de fatores que podem ser calculados e nos dão a sensação térmica. Então, esse é como a gente prevê como é que vai ser a sensação térmica nos espaços. E a gente pode também prever consumo energético. Esse é mais conhecido, vocês já devem ter se envolvido em processos de certificação. Esse é mais tradicional, mas ele é apenas um dos que pode ser utilizado e às vezes a gente esquece que tem essa gama de opções, de ferramentas para prever o desempenho de um edifício, tá? Como é que é o processo tradicional? Quando que a gente adota esse tipo de ferramenta e como é que é a conversa com os projetistas, né? Primeiro tem um conceito, eu acho que o ar entra por aqui, sai por ali, eu acho que aqui você tem que ter um determinado tipo de fachada, assim por diante. São hipóteses no início, são conceitos. Esses conceitos são testados em computador, é o que a gente chama de coleta de evidências. A gente vai testar diversas opções, variações de tipo de vidro, de elementos sombreadores, né, brises, vamos testar isolamento térmico, vamos testar uma série de opções de design. Existe esse processo de interação novamente com os projetistas e aí quando a gente chega numa conclusão satisfatória para o desempenho ambiental desse edifício é que a gente prossegue com o desenvolvimento do projeto e com as especificações.